Valeu, Melinha. Então, boa noite a todas e todos, companheiros e companheiras aí que estão entrando na live do Observatório Internacional do PSOL. Eu sou Bruno Magalhães, do Observatório Internacional. Hoje nós estamos aqui com a companheira Sara Soares, militante da Juventude, do PSOL também, e nosso convidado internacional, companheiro Tito Prado, militante histórico da esquerda peruana, um ativista, um dirigente político importante do seu país hoje, do Movimento Novo Peru. Nós vamos então fazer a nossa live hoje conversando um pouco com o Tito sobre a situação peruana, a questão da pandemia do coronavírus lá. Mais importante também ele dar um contexto da situação política do Peru, de como o Peru está... como está a situação política, né? O Peru foi um país que teve muita luta o ano passado, um país que muito afetado pelo casos que afetaram o Brasil também, como os escândalos de corrupção da Operação Lava Jato, tem uma história muito ligada ao Brasil, então ouvi um pouco disso. E vamos só esperando as pessoas entrarem aqui na live. E antes também de passar a palavra para o Tito, na verdade, Sara, você quer se apresentar rapidinho antes de passar para o Tito? Tem um recado. Não, beleza. Boa noite, gente. Queria começar saudando o espaço, né? Porque em tempos como esses faz muito necessárias lives internacionais, enfim, fortaleçam os nossos laços e que, enfim, também sirvam aí como gás para a luta, né? Eu sou a Sara, sou estudante da UFMG, sou do Juntos também e estou aí na luta da juventude também construindo o PSOL. Legal, valeu, Sara. Sara vai nos ajudar com algumas questões também ao longo da live. E antes de começar também, falar um pouco sobre o Observatório Internacional do PSOL. O Observatório é uma iniciativa da Secretaria de Relações Internacionais do PSOL, em conjunto com a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Ele consiste de um espaço para debates, para produção e para informação da militância do PSOL e do conjunto da população aí sobre questões internacionais, sobre movimentos de esquerda internacionais, sobre lutas sociais que estão acontecendo por todo o país. Nós temos um site, que é o internacional.laurocampos.org.br. Então, quem tiver interesse vai no site, tem textos traduzidos, a gente tem dossiês mensais que são feitos de temas que estão tocando aí internacionalmente. E tem também, enfim, tivemos atividades em loco, né? Acompanhamos as insurreições no Equador, no Chile, movimentação dos socialistas norte-americanos. Na Bolívia tivemos um companheiro enviado lá também recentemente nos distúrbios que aconteceram, derrubaram o ex-presidente Evo Morales, enfim. O Observatório ele tem acompanhado essas diversas ações aí, principalmente na questão da América Latina, no nosso continente. Tem também o Clipping, se tiver interesse, o Clipping ele pode ser feito a partir de um cadastro para receber semanalmente o que foi de mais importante da mídia internacional. Então é só entrar lá no site internacional.laurocampos.org.br e fazer o cadastro. Além disso, a página de Facebook, por onde vocês estão acompanhando, e é isso. Agora, o nosso processo, ele vai ser a partir, o Tito entende português, né? Compreende, então, conviveu muito com brasileiros aí, teve recentemente no Brasil, no final do ano passado, tivemos juntos, então, e as respostas dele, a gente vou tentar fazer uma tradução aqui o mais dinâmica possível para não perder o ritmo da conversa, tá? Então, seja bem-vindo, Tito, muito obrigado pela participação. Eu gostaria de pedir para você, então, primeiro se apresentar, falar um pouco quem é você, um pouco da sua história, apresentar Tito Prado para nosso público aqui do Brasil. Bueno, buenas noches en Brasil, buenas tardes todavía en Perú. Agradezco por la invitación. Efectivamente, soy dirigente nacional del Nuevo Perú, que es una organización similar al PSOL en Brasil, resultado de la confluencia de varias organizaciones políticas y sociales, en nuestro caso, que se han puesto de acuerdo alrededor de un programa. En el caso de ustedes tiene una carga más ideológica, pero en todo caso
ambos procesos son resultado de la confluencia de varios movimientos. Uno de ellos es el nuestro, que es el Súmate, parte del Nuevo Perú. Y nosotros en particular tenemos mucho interés en tener el máximo de relaciones internacionales, más aún en una circunstancia mundial que obliga a tener una mirada también internacional y actuar en ese terreno. A mí me gustaría... Só um rato, Tito, só para traduzir, sim? Então, ele se apresentou falando que é dirigente nacional do Movimento Novo Peru. O Movimento Novo Peru, ele é um movimento de convergência de organizações muito parecido com o que é o PSOL aqui no Brasil. Ele fez a diferença falando que o PSOL ele é um movimento de confluência de organizações mais ideológico, enquanto que o Novo Peru ele é mais programático. O que reúne as organizações ali é um programa, mais do que uma posição ideológica, né? Parece que ele tentou expressar. E que dentre essa confluência de organizações ele representa o Súmate, que é uma organização internacionalista que vê com muita importância as relações com o PSOL, a construção que está sendo feita das saídas internacionais. Listo. Quisiera empezar esta conversación mostrando un poco la situación en Perú. Supongo que ustedes tienen interés en eso. Y después hacer junto con ustedes algunas reflexiones más generales. En nuestro país, el gobierno empezó relativamente pronto a reaccionar ante la pandemia que también nos tocó. A diferencia de Trump, que demoró muchísimo y por eso está pagando caro Estados Unidos, que ya tiene 30.000 muertos, producto de la irresponsabilidad de ese gobierno, que optó por priorizar los negocios, la economía, antes que la vida de la gente. Então, ele diz que, bem, é importante começar a falar, antes de falar especificamente da questão da pandemia, começar a falar da situação política do Peru, dar um contexto inicial. Ele falou que, porque no contexto do Peru, diferentemente do que aconteceu Trump, que negou a pandemia, que fez com que, enfim, deu uma resposta completamente inadequada para a saída, o governo do Peru se diferenciou. Dale. Y se tomaron medidas como, por ejemplo, la cuarentena, encerrar al conjunto de la población. Ya llevamos un mes de cuarentena antes de que hubiera una muerte. Eso ha llevado a que los números parezcan relativamente pocos en relación a lo que se vive en otros países. Ya dije, en Estados Unidos hay 30.000, en Italia están arriba de 20.000, lo mismo que en España. Son cifras espantosas y aparentemente lo nuestro daría una cierta tranquilidad, pero no puede haber ninguna tranquilidad puesto que las medidas que se han tomado, si bien fueron tempranas en nuestro país, son absolutamente insuficientes. Tá. E ele coloca que justamente essa ação diferenciada do governo, ela levou a um reflexo diferente na expressão da pandemia no país. A quarentena começou antes do primeiro morto, e isso fez com que o Peru tivesse menos mortos do que países como os Estados Unidos, que estão indo para os 30.000 mortos, a Itália, a Espanha com um pouco menos, mas que tivessem essa grande explosão de mortos, mas que essas medidas que foram colocadas ainda assim são insuficientes e não podem gerar a ilusão de que as coisas estão resolvidas no Peru porque tem um número de mortes proporcionalmente menor. Las propias autoridades del gobierno peruano reconocen que lo peor está por venir, que la situación en nuestro caso tiende a agravarse significativamente. Y esto es así, porque somos un país con muchas carencias, derivado de más de 30 años de imposición de un modelo económico neoliberal. E mesmo as autoridades peruanas reconhecem que o pior está por vir, então que ainda não se chegou ao ápice da epidemia e que as coisas vão piorar e
E, não no caso das autoridades, mas o Tito colocando, de que os problemas que estão colocados são muito graves para dar resposta justamente a esse momento crítico da pandemia devido ao histórico de reformas neoliberais, de ataques aos trabalhadores que foram feitos aí no Peru nos últimos momentos, no último período. Para que tengan algunos datos en cuenta del drama que tenemos y que se puede agravar. Somos un país en donde hay 7 millones de peruanos, el 22% de la población, que carece de agua, siendo el agua y el jabón uno de los mecanismos fundamentales para poner en jaque la epidemia. Pues esas son las cifras alarmantes. Tenemos el 70% de nuestra población en trabajos informales, más de 5 millones de peruanos. Y tenemos un régimen de salud absolutamente deteriorado y precario, puesto que se ha destinado en todos estos años alrededor del 3% del PBI para este setor. E ele fala pouco sobre dados do Peru para demonstrar esse cenário que a crise vai colocar. O primeiro é que são 7 milhões de peruanos, em torno de 22% da população que não tem acesso à água, né? Um problema parecido com o Brasil, a gente tem discutido aqui na esquerda brasileira também, e sendo que água e sabão são os principais mecanismos para a higienização, né? Então seria uma premissa básica para o combate à pandemia. Além do outro dado de que são 70% de trabalhadores informais da população peruana, então os trabalhadores são 70% informais, colocando num nível de vulnerabilidade grande. E por último, a questão do regime de saúde, do sistema de saúde peruano, que é um sistema que está incapacitado, que ele está defasado, também sucateado pelo subfinanciamento, né? Segundo ele, são 3% do PIB, do Produto Interno Bruto, para o financiamento desse sistema de saúde que está atualmente sucateado. En nuestro país, la salud ha sido precarizada para privilegiar la privatización de este sector. Han proliferado en los últimos 30 años hospitales, clínicas privadas, en desmedro de la salud pública, al punto tal que hoy tenemos solamente 500 respiradores artificiales, que es de lo más bajo en la región. En Argentina hay arriba de 8.000 y en Chile alrededor de 2.500 unidades. Nosotros tenemos 500. Chile dije alrededor de 2.000. Para que en esta comparación ustedes vean el déficit que tenemos. E ele fala que a saúde tem sido precarizada no país justamente para privilegiar o setor privado de saúde. Então a saúde tem, ao mesmo tempo que ela é precarizada, se crescem as clínicas privadas, iniciativas particulares de saúde, e que o Peru é tão crítica a situação que hoje ele tem 500 respiradores? 500. Somente 500 respiradores, enfim, em comparação ao menor índice da região, em comparação a países como a Argentina, o Chile, que tem em torno de 2.000. Todo el servicio, el personal de salud médica, que incluye además de los médicos, enfermeras, enfermeros y personal de auxilio, en diversos lugares del país, se ha visto en la necesidad de paralizar sus labores y hacer públicas su demanda de mayor protección, porque son enviados a la primera línea de combate al coronavirus desprovistos de los más elementales implementos de seguridad. Ellos tienen que ingeniárselas con salidas artesanales para cubrir mascarillas y otros elementos que se requiere como guantes. El Estado aún no atiende debidamente la necesidad de quienes están en primera línea de combate contra el coronavirus. E colocou que, infelizmente, em diversos lugares, regiões, aconteceu dos trabalhadores do serviço de saúde verem a necessidade de parar o seu trabalho devido à total falta de condições de realizar o trabalho, a falta de máscaras e outros equipamentos nesse sentido.
Então, o governo, esses trabalhadores tiveram que diversas vezes construir materiais artesanais para poder trabalhar, e o governo ele não tem dado esse respaldo, essa retaguarda necessária com relação a próprias condições, equipamentos de trabalho para esses trabalhadores que estão na linha de frente, né, na primeira linha. Estamos cumpliendo un mes de cuarentena y recién empiezan a tomar test para descartar la infección a los sectores de salud y a las fuerzas policiales que están expuestos. Y hay muchos que han sido infectados por esta actitud que ellos tienen de encarar la enfermedad primero que nadie. E que agora o que está acontecendo é que os setores, trabalhadores de saúde, trabalhadores da segurança pública, já começam a sofrer as consequências disso com as infecções, né? De estar trabalhando diretamente no público, com a população, sem receber as proteções devidas. Então, agora eles já começam a ser contaminados. Y el otro problema es que en medio de la cuarentena, la gente que no tiene dinero, entonces tiene inmensas dificultades, porque al ser un país con un alto grado de informalidad, las acciones del gobierno no alcanzan para cubrir el conjunto de la población. Y así tenemos que la cuarentena es violada por miles de personas que acuden a los mercados día a día para vender alguna chuchería y poder llevar el pan del día a su casa. E que no meio desse problema da quarentena tem uma crise particular que é dos trabalhadores informais, que é um país com um nível de informalidade muito alto, e que esses trabalhadores eles não têm nenhuma retaguarda e necessitam sair para as ruas para, enfim, poder vender, praticar algum comércio e ter a sua renda de subsistência, que mesmo durante o período da quarentena tem mercados que tem milhares de trabalhadores que vão aos mercados aí para procurar vender, para praticar algum comércio, porque não tem condição de manter a quarentena, o isolamento social em casa. Todo indica que la cuarentena o las medidas de emergencia se van a seguir prolongando en los meses que vienen. Y el gobierno, para enfrentar esa situación, ha optado por disponer de 9.000 millones de soles, que significan el 12% del PBI, para atender la situación. Pero lo alarmante es que el 10% de eso va a las grandes empresas y una mínima parte para atender las necesidades más sociales y de sanidad urgentes. E, bem, a perspectiva do próprio governo é que a quarentena ela se estenda, né, que sejam mais meses de isolamento. E nesse processo, o governo criou um pacote onde são 9.000 milhões de soles, soles é a moeda nacional do Peru, que daria em torno de 12% do PIB para como resposta, um orçamento de resposta à crise. Só que a grande parte desse valor vai para as grandes empresas, ao invés de ir, enfim, para os trabalhadores. Pero, Tito, ¿no hay una renta básica? ¿Cómo? ¿Hay un presupuesto para renta? Sí, sí. Voy a eso. Preciso la cifra. En realidad son 90.000 millones de soles que el gobierno va a destinar a la emergencia económica y sanitaria, de los cuales el 10% va para las grandes empresas y una mínima parte, como he dicho, va para atender las necesidades sociales, sí, y de sanidad. Para sanidad se le está destinando muy poquito en relación a todo lo que hace falta. Efectivamente, parte de estas medidas que ha dado el gobierno es un bono social que no llega ni siquiera al sueldo mínimo y que resulta absolutamente insuficiente para abarcar a la totalidad de la población peruana. Tá, então ele fez uma afirmação que são 90.000 milhões de soles, né, e que desse vai grande parte para as grandes empresas e que uma menor parte que vai estar indo para o sistema de saúde de fato. Eu tinha feito uma pergunta com relação a algum tipo de renda básica, e aí ele falou que parte desse orçamento é também para pagamento de um bônus social, mas que é um bônus que fica muito aquém das necessidades dos trabalhadores e que não chega nem ao menos a um salário mínimo mensal. Sí, y ese bono es solamente para las personas de extrema pobreza, que no llega ni a 2 millones de trabajadores.
o de personas en el país, y queda un amplio sector social de varios millones desprotegidos. El paquete que ha puesto el gobierno en marcha ahora es de suspensión sin goce de haber. O sea, todos los trabajadores hasta por 3 meses van a dejar de trabajar en las empresas, si así lo decide el empresario, sin goce de haber. Y van a poder acceder a alguno de sus fondos previsionales para costearse ellos mismos sus necessidades. Então ele colocou que esse bônus ele tem também um problema de que ele só é destinado a pessoas que estão na extrema pobreza, então que tem uma camada de milhões de pessoas da população que não tem acesso a esse bônus, e que o governo apresentou uma outra saída para uma grande parte dos trabalhadores peruanos, que é a quarentena sem salário, a pessoa ficar em casa sem receber durante no máximo de 3 meses, uma medida parecida com a que está acontecendo aqui no Brasil, e que a forma de manutenção dessa renda dos trabalhadores durante esse período seria através de fundos de garantia, de outros mecanismos, de outros direitos onde eles acumulam renda, né, de poupança. Por esa misma razón, nosotros estamos exigiendo una renta básica universal de 1.000 soles para que cubra mínimamente las necesidades de cada familia. Y esto por los meses que dure la emergencia y de ser necesario hasta fin de año. Nos parece que es necesario asegurar el ingreso mínimo al conjunto del pueblo peruano para no tener que ver que las muertes acrescentam dia a dia. E como resposta a isso, eles do Movimento Novo Peru estão exigindo uma renda básica universal para todas as famílias peruanas de 1.000 soles. ¿Cuántos dólares son 1.000 soles? Aproximadamente $300. Aproximadamente $300, como uma renda básica universal que possa ser dada a todos para ter uma garantia mínima para essas famílias que estão passando por essa situação agora, e que isso não se traduza em mais corpos e mais mortes devido à pandemia e à crise social que ela gera. Y hay dinero de dónde sacar eso. El gobierno tiene reservas internacionales que son de las más altas en relación al PBI en el continente, es el 30% de su PBI. Tiene también un monto importante como contingencia para cualquier emergencia, y esta es una emergencia, así que no es que falte dinero para atender las necesidades de una renta básica universal. E ele fala, então, que tem dinheiro para isso, que para pagar essa conta da renda básica é possível, que o governo ele tem. Quanto disse del PBI? Del governo? ¿Perdón? El primer dado sobre el PBI. No, hay dinero, sí. Te digo que tiene reservas internacionales que sim. Então, que são reservas internacionais que representam uma porcentagem importante do PIB que pode ser destinada a fazer esses pagamentos. Y además podemos obtener dinero cobrando las deudas tributarias que tienen muchas empresas, muchas grandes empresas como bancos, mineras y otras, que representan miles de millones de soles que adeudan al Estado. También podemos poner un impuesto a las grandes fortunas y grandes utilidades de las empresas. Un impuesto que puede ser el 20 o el 10%. E que além desse dinheiro é possível obter mais dinheiro cobrando as dívidas tributárias das grandes empresas, que são dívidas, uma sonegação de milhares, dezenas de centenas de milhares de soles, e que pode ser com a cobrança, entrar dinheiro na economia, no orçamento do governo para isso, além de cobrar um imposto sobre grandes fortunas e rendas das grandes empresas, que de 10% a 20% já poderia resolver o problema. O sea, para encarar lo que viene y mantener la cuarentena en los niveles que sean necesarios, es urgente asegurar que los trabajadores y la población en general tengan ingresos suficientes y en el tiempo que permita
cumplir con uno de los requisitos para atacar la pandemia, que es el aislamiento social. Eso es fundamental, es una de las primeras demandas, la renta básica universal. Ele falou que para responder à pandemia, para conseguir sair da pandemia, resolver essa crise, é muito importante que se assegure essa renda básica universal, porque é a única forma de cumprir a iniciativa mais importante para combater o vírus, que seria o isolamento social, e que o isolamento social só é possível se tiver garantida essa retaguarda social da renda básica universal. La otra demanda es que la salud sea una sola, bajo un solo comando, tanto la salud pública como la salud privada, de tal manera que toda la infraestructura en este ramo, tanto material como de personal, baje a estar comandada por una sola unidad, de tal manera que se pueda atender por igual y sin discriminación al conjunto de la población. Y esto es un paso a tener una unidad, una salud única, universal y gratuita en el país. E que um outro elemento importante é a saúde, que é muito importante que a saúde se unifique, se torne uma só, que todos os mecanismos de saúde, públicos ou privados, que eles sejam controlados por um único meio, né, que seja um meio unitário para controlá-los, para que não se tenha mais preconceito sobre quem vai ter acesso a que determinado tipo de tratamento, seja público ou privado, e que nesse movimento é importante que isso seja um movimento para ir construindo um sistema público universal de saúde no Perú. La otra demanda es que haya un bono productivo para el agro, porque tenemos que asegurar que las unidades productivas, sobre todo la pequeña y mediana empresa productiva en el campo, tenga continuidad en el abastecimiento del alimento al conjunto de la población. Y si no tienen un auxilio por parte del Estado, es probable que en breve tiempo haya una carestía inmensa y una elevación de los precios de los productos de primera necesidad. É importante também ter um bônus produtivo para os agricultores, porque a produção agrícola nesse momento é muito importante e é preciso haver uma continuidade dessas unidades de produção, porque se não tiver essa continuidade, isso pode levar a um colapso do próprio sistema de abastecimento das cidades e ao aumento de preços. Então, a importância desse bônus produtivo, de fortalecer políticas para os produtores de alimentos. En definitiva, en nuestro país, como en el resto del mundo, estamos ante una disyuntiva. O salvamos a las grandes empresas y los bancos de una recesión económica que va a venir después de esta pandemia, o desde ahora salvamos a la población y la vida de las personas. E ele diz que tanto no Peru como no mundo a gente está diante de uma disjuntiva, que é uma disjuntiva entre o que fazer, se a gente salva os bancos, com os recursos dos bancos da próxima recessão que vai haver depois dessa pandemia, ou se nós salvamos a vida das pessoas agora, que essa é uma opção que tem que ser feita. En América Latina, antes de la pandemia, se desarrollaron grandes movilizaciones y rebeliones populares, en particular en Chile, en Ecuador, en Colombia, también Perú, de alguna medida fue parte de ese proceso continental de luchas sociales que hacían parte de un proceso de luchas más general en el mundo entero, que pusieron todas estas luchas en jaque el modelo neoliberal, porque después de 30, 40 años de aplicación de este modelo, el resultado era desastroso, y eso se vio en uno de los países que era considerado ejemplo en la aplicación de este modelo. Ese proceso de luchas que antecedió a la epidemia marcaba la necesidad de terminar con el modelo neoliberal. Ahora, la epidemia del coronavirus, que ha puesto de manifiesto las inmensas falencias sociales que conviven bajo el capitalismo, ha puesto en jaque al propio capitalismo.
ya no solo se trata de destruir el modelo neoliberal, sino destruir el propio sistema capitalista. Pues como dijo el Washington Post en una de sus editoriales recientes, o muere el capitalismo salvaje o muere la civilización. Esa es la disyuntiva ante la que estamos. Sim, e ele coloca que na América Latina, antes da pandemia, houve diversos movimentos populares, é importante lembrar disso, movimentos que aconteceram no Equador, aconteceram no Chile, aconteceram no Peru, em certa medida também, e que representavam mudanças internacionais do ponto de vista do questionamento ao neoliberalismo. Esses movimentos colocaram o neoliberalismo em xeque, e isso é o que aconteceu antes da pandemia. Depois da pandemia, o processo foi de evidenciar ainda mais as lacunas e os problemas para resolver a crise, não só do próprio neoliberalismo, como do capitalismo em si. E aí, ao final da fala, ele citou um artigo do Washington Times, do Washington Post, que coloca que se o capitalismo selvagem não for derrubado, a civilização que o vai ser, né? Coisa assim. Efectivamente, ahora ante millones de personas en el mundo entero, más que nunca queda claro que todos los padecimientos de la humanidad que han salido a luz a raíz de la epidemia son resultados de un sistema que no va más, que privilegia el interés del 1% de la población contra el 99%. E ele coloca que fica evidente agora, depois da pandemia, de que todas aquelas morbidades, aqueles problemas do capitalismo, agora eles estão cada vez mais colocados, e que não tem uma outra saída que não seja confrontar e debater uma alternativa que não seja contra o capitalismo, porque agora é um problema estrutural, está cada vez mais evidente. Ahora ha salido a luz por algunos científicos de que la vacuna al coronavirus pudo estar en nuestras manos mucho antes de que esta pandemia se manifestara. En el 2002 y en el 2012 se dieron también epidemias de corta duración de algunos coronavirus que fueron estudiados por algunos laboratorios, pero no pudieron continuar en sus investigaciones porque esas epidemias pasaron rápidamente y los grandes consorcios farmacéuticos consideraron que ya no era negocio seguir investigando porque no había quien compre la vacuna contra los coronavirus. Y siguieron las investigaciones para aplicar la vacuna a los animales, pero no para la especie humana. Dá exemplo falando sobre que uma vacina do coronavírus podia estar pronta muito antes, a gente podia ter essa vacina num período muito anterior, porque tanto em 2002 como em 2012 houveram epidemias de outros tipos de coronavírus e se começou essa pesquisa para a produção da vacina, mas como as epidemias passaram, as empresas farmacêuticas não viram viabilidade comercial em continuar pesquisando essas vacinas e tiveram a pesquisa interrompida. Então as vacinas continuaram sendo produzidas para animais, mas para seres humanos não. Então que isso representou um atraso que agora a gente está vendo por não estar mais longe da vacina. Queda más claro que nunca que el capitalismo constituye una agresión sin límites a la naturaleza y por tanto también a la especie humana, poniendo la vida en el planeta en peligro. Fica mais claro que nunca que o capitalismo ele constitui uma violência generalizada, não só à natureza, mas como também à espécie humana e que acaba por pôr a vida no planeta em risco. El propio origen de este virus se atribuye a la manipulación de animales silvestres en un mercado de Wuhan para comerciarlos en su momento. En consecuencia, el mercado está llegando a límites increíbles de agresión sobre la naturaleza y trasladando
como en esta oportunidad, virus propio de los animales al hombre con las consecuencias que ahora vemos. Es el resultado de la agresión del mercado y de las empresas a la naturaleza. Ele fala que algumas pesquisas sugerem que a origem do vírus está relacionada à manipulação de animais silvestres, né, lá em Wuhan, no estado chinês, e que essa deterioração das relações de mercado, das relações humanas, cujo exemplo seria essa relação com os animais silvestres nesse mercado, seriam mais uma prova de que o mercado está avançando contra a natureza, contra a saúde. El capitalismo permite que los países más desarrollados dominen a los países menos desarrollados y se apropien de sus materias primas y energéticas, condenándolos a ser países primarios exportadores por décadas, sin ninguna posibilidad de desarrollo. Es lo que pasa con nuestro país, por ejemplo. O capitalismo, ele faz com que países mais desenvolvidos tenham uma ação de exploração sobre países mais desenvolvidos, recolhendo as suas matérias-primas, recolhendo diversos produtos, e que é isso que está se passando com o Peru como um exemplo hoje também, de um país que tem todos os seus recursos retirados pelos países mais desenvolvidos. Y en general, en la vida social, el capitalismo no repara en liquidar derechos sociales para poder acrecentar sus tasas de ganancia, y más aún cuando hay crisis como la que se viene. Por esa razón hay que descartar por completo que como alternativa puede haber un capitalismo con rostro humano o de carácter keynesiano que otorgue grandes concesiones, porque se está viendo que en la pandemia los capitalistas privilegian sus ganancias a las necesidades humanas y sociales. Y luego, cuando venga la recesión, con mucho mayor razón. Entonces, la disyuntiva es o regímenes que nos tengan ante mayores sufrimientos y más autoritarios incluso, o una alternativa que nos permita poner por delante la vida y la humanidad y la vigencia del planeta por sobre todo. Tá. O capitalismo não tem o menor pudor, não liga em retirar direitos sociais, em piorar a vida do povo para manter as taxas de lucro, e que por isso não existe a possibilidade de um capitalismo de rosto humano, não existe a possibilidade de ter um capitalismo que consiga por si mesmo resolver esses problemas mais gerais da vida humana, das condições de vida da humanidade. E que nesse sentido tem duas questões que estão colocadas, uma que é duas possibilidades, uma que é de regimes mais autoritários, mais opressores, que explorem ainda mais os trabalhadores, e a outra que é de saídas políticas que sejam saídas em prol da vida, em prol da sociedade, do bem comum. Sí, efectivamente. Y para terminar, yo creo de que si bien la lucha empieza en el terreno nacional, en realidad adquiere su dimensión en el terreno mundial, porque estamos enfrentados a un sistema mundial. Y esa lucha no es abstracta. La lucha contra el capitalismo no es una lucha abstracta. Empieza en cada uno de nuestros países luchando, por ejemplo, por una salud única, universal y gratuita. Ahí estamos combatiendo la propiedad privada capitalista en el ramo de la salud, el monopolio sobre los medicamentos, el monopolio sobre las farmacias, sobre las clínicas. Es necesario que el rol del Estado cambie significativamente para que garantice la salud, la educación, la vivienda de las personas. La lucha contra el capitalismo es una lucha que adquiere energía y fuerza en estos combates, así como, por ejemplo, la renta básica, afectar las ganancias de los grandes monopolios, son parte de la lucha contra el capitalismo. En definitiva, estamos en la necesidad de unir nuestra lucha en cada uno de nuestros países y a escala internacional para poder enfrentar juntos esta situación dramática ante la que hemos sido colocados.
Ok. E ele falou que, para terminar, é muito importante pensar que a luta ela começa em escala nacional, mas a luta ela se dá de dimensões internacionais também. Então, que apesar da atuação dos militantes sempre uma atuação nacional, ela tem uma escala internacional que é muito importante, e que essa escala internacional ela tem elementos práticos, ela é uma luta prática. E deu como um exemplo de luta prática a luta pela saúde pública, uma saúde universal, na qual você, organizações diferentes, ao lutar por mais acesso à saúde, por mais direito para os trabalhadores da saúde, enfim, contra a privatização da saúde, contra a iniciativa privada, cada vez pressionando mais o poder público nessa área, você está lutando por uma saúde pública como um todo, por um novo papel do Estado, por uma nova postura do Estado perante os problemas sociais, e que isso se reflete também na luta da questão por uma renda básica, que é uma luta comum em vários países, na luta contra os lucros das grandes empresas, na taxação dos lucros, das fortunas, e que o momento agora é de unir essas lutas que estão acontecendo nos diversos países e dar um sentido internacional para elas, porque elas são lutas que elas não têm uma escala simplesmente nacional, elas têm uma escala internacional também. Y una última palabra. Yo creo de que la organización como el PSOL o como Nuevo Perú en nuestro país, como otros procesos nuevos que se han distinguido por llevar adelante una lucha contra el neoliberalismo y contra el capitalismo, ahora con mayor razón que nunca tendrían que hacer esfuerzos por una cierta articulación internacional, de tal manera que podamos confluir en un programa común para atraer a la mayor cantidad de organizaciones de carácter mundial y poder ofrecer una alternativa única a esta crisis y tremenda a la que nos ha llevado el capitalismo. E como última palavra, ele diz que organizações como o PSOL, como o Movimento Novo Peru e outras são muito importantes nos esforços para uma articulação de organizações internacionais, uma articulação internacional que possa dar resposta nos diversos países, em outras organizações de esquerda também, dar respostas a essas questões que o capitalismo coloca internacionalmente, esses problemas que são problemas do capitalismo internacional. Listo, quedo Listo. a disposición de sus preguntas. Sí. Sim, graças. Muito obrigado, então, Tito. Sara, depois de ouvirmos aí o Tito por 40 minutos, mas lembrando que é 20 porque tem a tradução, né? Vai lá. Verdade. Não, então, eu acho que esse primeiro momento da live está sendo muito, muito, muito rico e, na verdade, dando continuidade a ela, eu fiquei pensando um pouco como o coronavírus, né, que a gente já vinha mencionando que é uma verdadeira guerra mesmo entre a vida e o lucro, vem alterando as formas no mundo também de se fazer luta, assim. Aqui no Brasil, por exemplo, um dos nossos recursos mesmo de lutar por uma alternativa que seja real para a vida dos trabalhadores, enfim, para a juventude, que é um dos setores aí mais inseridos na informalidade, inseridos também nesse processo de desemprego e que não tem uma saída, e que o Bolsonaro, né, não apresenta uma saída real. Com isso, os índices de rejeição vêm aumentando muito através dessa luta que a gente vem travando mesmo dentro de casa, que é através dos panelaços. E aí eu acho que a pergunta que eu tenho para fazer para o Tito também vai um pouco em como vocês estão organizando essa luta aí, visto que, para a gente, o principal meio de fazer luta é as ruas e que hoje não é possível que a gente ocupe elas, né? Então, como fazer essa luta mesmo? Como vocês estão se organizando para fazer essa luta, que é uma luta que não tem como fugir, senão de debates de estrutura, né? Não tem como lutar contra o coronavírus sem lutar contra o capitalismo, e como também que a solidariedade ativa, né, a luta, a necessidade de uma luta que seja internacional, ela pode ser incluída nesses processos de mobilização que tomam novos contornos com essa crise, enfim, com a necessidade do isolamento social. Bien, lo primero que podemos poner en práctica es la solidaridad. La solidaridad con nuestros camaradas, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestro barrio. Es fundamental combatir
el individualismo al cual nos ha condenado como cultura el neoliberalismo. Tenemos que recuperar el tejido social y eso empieza por la solidaridad. Solidaridad y internacionalismo me parece que son dos claves fundamentales para derrotar no solo el coronavirus, sino también el capitalismo. En nuestro caso, además de Tito. Então ele diz que, em primeiro lugar, o muito importante é a solidariedade entre os companheiros, mas também os camaradas, entre os vizinhos, entre os colegas, amigos, espalhar solidariedade nos bairros, nos territórios, e lutar contra o individualismo, porque ele coloca que existem as duas chaves essenciais para o momento agora, é a solidariedade e o internacionalismo, que são chaves comuns para poder dar resposta a esse desafio. De una manera más organizada, para enfrentar lo que se requiere y las barbaridades que puede intentar el gobierno llevar adelante, como privilegiar la salvación de los banqueros antes que las necesidades sociales. Es muy importante ahora el uso de las redes informáticas, incluso a nivel de los gremios. Ele fala que outra coisa importante é colocar em contato as diversas iniciativas, realizar as diversas articulações de tudo aquilo que está acontecendo do ponto de vista de resposta à crise, que nesse sentido as redes de informática, as redes sociais são muito importantes para fortalecer essa comunicação, inclusive a nível de grêmios, de sindicatos. Por ejemplo, la Central de Trabajadores de Perú ha emitido un comunicado luego de hacer consultas con los principales dirigentes en el país para convocar una acción de cacerolazo. Ustedes creo que le llaman Panelazo. Que sería la primera acción de protesta en fecha a fijar para repudiar esta suspensión de labores sin el pago del salario que está poniendo em prática o governo. Tá. Ele deu um exemplo que a Confederação dos Trabalhadores Peruanos escreveu um comunicado depois de consultar as bases, onde eles convocavam um panelaço, que era um panelaço para responder a essa medida do governo, que é de suspender o trabalho sem o pagamento, né, do salário dos trabalhadores. A exemplo do que está sendo feito aqui no Brasil, ele citou o exemplo brasileiro. A nivel de cada región de nuestro país, estamos propugnando que se llegue a acuerdos con las organizaciones sociales y políticas para empezar a acordar un pronunciamiento poniendo todas las demandas regionales y nacionales que hagan falta como punto de partida para acciones de mayor naturaleza. Em cada região do país, eles estão propondo para as organizações locais, colocando a necessidade de ter um acordo, de construir um programa, um plano para reunir todas as iniciativas que poderiam dar resposta às questões colocadas pela crise agora. Isso. Sim, dá. Tá fechado o seu microfone. Ok. Sim, eu disse que muito bom, é isso mesmo. Muito obrigado, Tito. Eu gostaria de fazer uma pergunta que está relacionada à situação específica do Peru, mas que a gente viveu aqui no Brasil também, porque o Peru foi um país que foi muito afetado por escândalos de corrupção ao longo dos últimos anos, né? Muitos dos escândalos de corrupção que a gente viveu aqui no Brasil aconteceram no Peru também, e só que no Peru houve uma diferença em como as coisas se deram. A esquerda ela se apropriou mais dessa luta, né? Enquanto que no Brasil foi uma luta que, apesar de heróicas resistências aí, a direita, enfim, se apropriou dela no imaginário popular. E eu queria que você falasse um pouco como que tá, porque isso fez com que aqui no Brasil, o governo Bolsonaro, um reflexo disso,
isso fez com que no imaginário popular o público, a coisa pública ficasse mal vista, como os trabalhadores públicos preguiçosos, o serviço público não funciona. E o que a gente está vendo agora é que os serviços públicos estão sendo essenciais para responder à crise, né, aqui no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação aí no Peru e explicasse um pouco como funciona o sistema de saúde no Peru. Porque os brasileiros não conhecem. Ele é universal, como é o SUS, ele tem restrições. Falar um pouco do sistema de saúde e essa conexão com o imaginário popular perante assim, como que a população vê a importância do sistema de saúde. Si mal no entendí, la primera parte iba relacionada a la corrupción. Sí, sí. Bueno, en nuestro país una mega corrupción, una corrupción gigantesca fue destapado a raíz del lavajato. Como consecuencia de eso, la población nuestra mostró un altísimo grado de organización, de protesta, de lucha para que los responsables de esa corrupción paguen sus delitos, y el resultado ha sido que 5 expresidentes están procesados, encarcelados, uno de ellos suicidado, y decenas de personajes de la vida política y empresarial están siendo procesados porque ha habido una respuesta popular e ciudadana muy fuerte. Então, ele fala que na história recente do Peru houve casos de corrupção, escândalos de corrupção muito grandes, decorrência também daqueles que aconteceram investigados na Operação Lava Jato no Brasil, e que isso mexeu muito com o cenário, com a realidade política peruana, onde, 5 ex-presidentes estão processados, presos, inclusive um se suicidou, Alan Garcia, dezenas de políticos saíram da vida pública, e isso aconteceu por causa de uma resposta popular, de mobilização popular muito forte. E essa resposta de mobilização popular, ela levou a um outro momento da política que estão vivendo agora. Si bien siempre ha habido corrupción, lo nuevo de esta corrupción es que es el resultado de la asociación de grandes empresas, grandes consorcios multinacionales con los distintos gobiernos, que ha dado como resultado que miles de millones de dólares que debían servir para atender la salud, la educación y los servicios sociales fueran a parar a las arcas o al bolsillo de los grandes empresarios y de los governantes. Fala que sempre teve, a corrupção sempre aconteceu, só que o que marca diferente atualmente, essa questão que ele está colocando exatamente, é porque essas denúncias que foram feitas, esses escândalos que foram demonstrados, eles são escândalos que aconteceram com diversos governos consecutivos. Então não foi uma coisa de um grupo específico com uma empresa, mas empresas internacionais operando com diversos governos específicos e retirando centenas de milhões de soles do recurso que iria para o poder público, que iria para a saúde, para a educação. El neoliberalismo empezó a aplicarse en nuestro país en la década del 90 por el gobierno autoritario, dictatorial de Fujimori. Desde entonces, la salud, la educación, los servicios básicos fueron a parar a manos privadas en un proceso largo que debilitó sustancialmente estos servicios básicos para la población. Fala que o neoliberalismo no Peru ele começa nos anos 90 pelo governo autoritário, autocrático do Fujimori, e que desde esse momento o que acontece é que a saúde, os serviços públicos no geral, mas como saúde, educação e outros serviços, eles foram sendo gradualmente privatizados, o que debilitou muito o papel dos serviços públicos, né, até hoje. Por eso, en la conciencia de un gran sector de la población, que incluso se manifestó una altísima votación hacia Nuevo Perú en las elecciones últimas, está demandando la necesidad de una nueva constitución para poder modificar el rol del Estado en la vida económica y social de nuestro Perú.
y recuperar el hecho de que la salud, la educación y los servicios, así como la vivienda, sean derechos sociales y no mercancías. E um setor importante da população, que muitos deles inclusive votaram no Novo Peru. Importante notar que o Novo Peru, para quem não sabe, ele tem proporcionalmente um número alto de votação no Peru, teve a terceira candidata mais votada a presidente, enfim, o partido tem uma votação expressiva, e que esses setores votaram na defesa de uma nova constituição para o país, justamente percebendo a necessidade de fortalecer a saúde pública, de fortalecer a educação, que para isso seria necessário tirar essas amarras neoliberais, vamos dizer assim, da atual Constituição e votar por uma nova Constituição, por uma mudança mais estrutural das leis peruanas, né? Indo nesse sentido. Una nueva Constitución que también permita que el Estado recupere soberanía sobre los recursos energéticos y naturales de nuestro país, de tal manera que pueda ponerlos al servicio del desarrollo nacional y de la satisfacción de las necesidades sociales, en particular de las grandes mayorías. Esa es una necesidad fundamental para que nuestro país pueda salir del atraso al que se nos ha condenado por décadas. E que essa Constituição teria como tarefa permitir que o Estado recupere esse patrimônio, que seria patrimônio público, que foi retirado do Estado ao longo desse tempo, desde do fujimorismo, e colocar todo esse patrimônio, essas riquezas a serviço da população, para que aí isso possa servir para financiar, para estruturar um sistema público de saúde, enfim, os serviços básicos que a população do Peru necessita. Para darles un dato más, Perú es uno de los dos o tres principales productores de oro en el mundo. Una de las regiones más productivas de oro es Cajamarca, y ahí es donde más pobreza existe en todo el país. Para que vean la contradicción que hay entre riqueza y pobreza. Donde más riqueza hay en nuestro país, hay más pobreza. Eso es porque esos recursos son explotados por grandes compañías multinacionales, norteamericanas, europeas o chinas incluso, que se llevan nuestras riquezas y nos dejan en la pobreza. Eso tiene que terminar. Esa es una de nuestras propuestas fundamentales. E colocando um dado mais, ele disse que o Peru é um dos maiores produtores de ouro do mundo, está em segundo, terceiro lugar na produção de ouro, e que a região onde mais se extrai o ouro é Cajamarca, uma região peruana, e é justamente uma das regiões mais pobres do país. Então, que é uma região que tem mais riqueza e mais pobreza, e que essa contradição ela se dá justamente porque todos os recursos de lá são explorados por empresas norte-americanas, mas também europeias e inclusive chinesas, e que essa dinâmica de exploração das empresas internacionais é o que gera a pobreza peruana, e que a necessidade de colocar esses recursos a serviço de um modelo econômico, de uma política que responda aos peruanos, não aos interesses internacionais, das empresas internacionais. Tenemos que recuperar el cobre, que somos el segundo país productor de cobre del mundo después de Chile, y en breve probablemente seamos el primero. Y sin embargo no producimos ni siquiera conductores eléctricos o de telecomunicación. Todo nuestro cobre se va para el exterior en barras y luego viene ya manufacturado para que nosotros compremos. Eso tiene que terminar. Tenemos que tener desarrollo industrial a partir de nuestras riquezas: oro, cobre, plata, petróleo, gas, litio, fosfatos en el norte, pesca. Somos un país muy rico que podría abastecer a América Latina en muchos rubros y al mundo, y de hecho lo está haciendo, pero al estar en manos de privados solo beneficia a los privados, no beneficia al país ni a su población. Esta es una de las expresiones no solo del neoliberalismo, sino del capitalismo, de la globalización capitalista. Y a la luz de esta crisis que nos conmueve a todos, es que se crean las condiciones óptimas para pensar en un mundo distinto, en un mundo mejor, en donde terminemos con esta apropiación de la riqueza por un puñado de capitalistas en desmedro de las necesidades colectivas y de la vida misma en el planeta.
E ele diz que essa questão não é só com ouro, é um problema do cobre também. O Peru, um dos maiores produtores de cobre do mundo, só fica atrás do Chile, e que logo mais vai ultrapassar o Chile na produção de cobre, mas que ao mesmo tempo o Peru não produz condutores elétricos, não tem nenhum tipo de produção industrial com esse cobre. O cobre é mandado em barras para os outros países e que volta como fio de cobre, enfim, outros produtos de condução elétrica, e que isso acontece também com a prata, com o petróleo, o gás, fosfato, a pesca, enfim, que o Peru é um país muito rico e que essa riqueza poderia estar abastecendo a América Latina e o mundo, e de fato está, mas hoje isso acontece pelas mãos de privados. E que nesse sentido, todo esse recurso que é explorado, ele serve aos interesses de poucos, e que, bem, perante essa situação de pandemia que a gente está vivendo hoje, isso coloca situações, um momento muito propício para que a gente possa questionar o sistema capitalista, para que possa buscar novas respostas para esse sistema, porque dessa forma que está é impossível, porque justamente a apropriação de um recurso que seria um recurso de um país, ele acaba sendo por mãos particulares, né, gerando miséria, enfim. Y volviendo a la salud, que creo que es lo último que me preguntaste. Sí. ¿Cómo pueden imaginarse ustedes la salud en un país que destina menos del 3% de su presupuesto? Obviamente, todo el sistema de salud, tanto como para el sector laboral como para el sector no laboral, porque hay distintos planes de salud, están en condiciones paupérrimas, porque carecen de servicios, de hospitales, de recursos, y los médicos y los enfermeros permanentemente están quejándose porque ganan muy poco. O sea, la salud en nuestro país, y esto es lo que se ha mostrado incluso en los países más adelantados, ha sido reemplazada como salud pública, ha sido reemplazada por las grandes clínicas privadas, que han hecho de la salud un negocio en desmedro de la salud de grandes mayorías sociales. Y eso es algo que lo vamos a padecer en breve en nuestro país. Por esa razón, como decía, algunos de los voceros del gobierno ya están anunciando que lo peor está por venir, porque son conscientes de que la infraestructura pública en salud es absolutamente insuficiente para atender un agravamiento de la situación, en la medida que los muertos sigan sumando y que, bueno, hay un desborde. Por esa razón, insistimos en que todas las clínicas privadas, hospitales privados, consultorios privados, tienen que pasar a manos del Estado para que haya una centralidad de todas las potencialidades en salud que podamos tener, incluso disponer de hoteles, en fin. Esta es una situación parecida a una guerra mundial, y entonces tenemos que actuar en consecuencia con todas las medidas de urgencia que se requieran para atender la salud y la vida de nuestra población. Então, e aí voltando à saúde, ele diz que, bem, como menos de 3% do orçamento nacional é destinado à saúde, a gente pode imaginar o que significa isso de reflexo no investimento de saúde no Peru. O sistema é um sistema que tem distintos planos, então tem dois setores, um que seria um setor de saúde laboral, acredito que vinculado ao trabalho, né? E o outro um setor de saúde não laboral, e que esses dois setores de saúde, da saúde pública do Peru, eles estão muito defasados, cateados, onde falta equipamentos. Os médicos, enfermeiros, as categorias de profissionais da saúde reclamam de não ter condições de trabalho, de ter baixos salários, e isso aconteceu na medida que a saúde privada foi ocupando o espaço. Então a saúde privada crescendo sucateou nessa relação o sistema de saúde público, e é por isso que os porta-vozes do governo já sabem que o pior está por vir, porque numa infraestrutura tão combalida como a do sistema de saúde peruano, não vai ter condições de responder ao pico da pandemia, não vai ter condições de responder ao próximo período que está colocado. Então vai acontecer um transbordamento, vamos dizer assim, da capacidade de saúde
do Peru. E que para isso, justamente, o Novo Peru está planteando, está colocando a necessidade de um plano de emergência, no qual todo o sistema toda a saúde, todos os equipamentos de saúde nacionais, públicos ou privados, eles sejam geridos pelo serviço público, para que se possa ter um atendimento único, não só os sistemas de saúde, mas como, por exemplo, hotéis, enfim, tudo aquilo que for necessário para responder à pandemia do ponto de vista da saúde, ser colocado sobre um comando único para poder fazer frente ao caos que, segundo ele colocou, não está imediato agora, não está colocado hoje no Peru, mas todos estão dizendo que vai se explodir a situação no próximo período. En toda esta situación, como dije hace un momento, desde el punto de vista de las alternativas frente al capitalismo, lo que más temo es que prenda en algunos sectores la idea de que es posible un capitalismo humano que con algunas concesiones pueda encarar la crisis que está por venir. Y yo descarto completamente ese camino. Yo creo que es necesario unir a todas las organizaciones que vean la gravedad del asunto y que coincidan en que es necesario un nuevo ordenamiento nacional y mundial para poder apuntar definitivamente a resolver la disyuntiva que plantea el Washington Post, ¿no? O muere el capitalismo o muere la humanidad. E que, bem, então, toda essa situação de debate sobre a alternativa do capitalismo, o que ele coloca, ele teme, de certa forma, que tenham setores que acreditem na possibilidade de um capitalismo mais humano, porque por tudo isso que foi colocado, isso seria impossível, não está colocado como uma resposta para a crise hoje, e que da necessidade de se reunir, de ter um programa em comum de todas as organizações que veem o perigo da situação que está colocada e que possam dar uma resposta do ponto de vista nacional e internacional, que seja uma resposta alternativa ao que é o sistema capitalista hoje. Sim. Olá? Sim. Sara? Tem mais alguma? Sim, então, vocês estão me vendo? Ótimo. Estamos vendo. Eu fiquei pensando também, acho que, enfim, as perguntas anteriores, elas já foram bem completas, né, deram um panorama grande, assim, em relação a como está se desenvolvendo as lutas, a conjuntura mais doméstica no país, mas eu tenho uma curiosidade, na verdade, eu queria saber como isso está se desenvolvendo no Peru, né? A gente sabe que essa luta anticapitalista, ela é urgente frente a isso tudo que está colocado, enfim. A gente também já debateu sobre os métodos de mobilização e tal, sobre a questão mais profunda, inclusive, de qual política internacional a gente tem que defender, e eu também fico curiosa para saber, na verdade, como está se mobilizando os povos indígenas, né? Porque isso também fala sobre uma crise ambiental, isso fala sobre uma crise de um povo. A gente sabe que com o coronavírus, os setores mais precarizados da sociedade, né? Enfim, a gente já citou eles, os trabalhadores da saúde, os trabalhadores mais pobres, as mulheres, enfim, a própria juventude, e como está um pouco a mobilização. Enfim, aqui no Brasil a gente tem está começando a existir uma crescente de indígenas contaminados pelo coronavírus. Eu queria saber se também é uma realidade aí, né? Porque se, por um lado... Opa, foi mal. Se, por um lado, a gente vive uma crise que é uma crise da saúde também, que é uma crise sanitária, o acesso desses povos também a esse recurso também é muito limitado. E aí eu queria entender um pouco, é uma dúvida, assim, mais, talvez um pouco mais distante, mas também sobre o tema. Esta es una crisis sanitaria y por tanto de salud, es una crisis social, es una crisis económica, es una crisis ambiental y vamos a una crisis política en todos los niveles. Eso va a ser así. Y como consecuencia de ello va a haber necesidad de una respuesta popular.
creo que la dinámica positiva que tuvieron las luchas populares en el último periodo precedente al coronavirus nos dan un punto de partida para tener confianza en que vuelva a manifestarse el movimiento popular, superando las dificultades presentes a las cuales conlleva el obligado aislamiento, el obligado aislamiento social, ¿no? Por el tema de lo que estamos viviendo, ¿no? De la cuarentena. Pero yo creo que se va a volver a manifestar. Aquí el gran temor, por ejemplo, que hay, no solo es que hay un desborde sanitario, sino que ello conlleve a un desborde social. El propio Fondo Monetario Internacional está anunciando de que hay ese peligro. Es más, informan de que en Sudáfrica ya ha habido una gran confrontación entre los pobladores y las fuerzas represivas a raíz de que la gente no tiene necesidades, no tiene satisfechas sus necesidades mínimas como para encarar las cuarentenas y las epidemias que tienen encima. Si en África se están manifestando ya respuestas de carácter social, es de esperarse que en nuestros países también. O sea, no creo de que podamos aceptar la situación de crisis con las manos cruzadas. La cuarentena no va a durar toda la vida, en algún momento tiene que acabar y la sociedad está en la necesidad de recuperar esos niveles de confrontación que precedieron a la actual situación de la pandemia. Y por tanto, hay que articular todos esos movimientos sociales y políticos. Por eso hablo de la necesidad de un programa internacional que ponga el tema de la salud, el tema de la economía, el tema de la educación sobre la mesa, ¿no? El tema de la banca, el tema de la deuda externa. Hay varios temas que son fundamentales. Creo que nada va a volver a ser igual que antes. Y hay que prepararnos para ese nuevo momento. Lo primero, por supuesto, ahora es salir vivos de esta situación y que el costo sea el menos posible. Pero inmediatamente tenemos que pensar en el día siguiente y no puede seguir igual que ahora con algunos parchecitos. Hay que cambiar todo. En nuestro caso, tenemos por delante una contienda política electoral en donde vamos a plantear con fuerza la necesidad de una asamblea constituyente como una vía para empezar esos cambios. Pero cada país tiene su propio derrotero, ¿no? Certo, Bruno? Tá por aí? Desculpa, eu estava traduzindo aqui. Foi, então. Que horror, tá. Pergunta respondida. Sim, bem, traduzir rapidinho aqui, que ele colocou foi que é uma crise sanitária, mas é também uma crise social, econômica, ambiental e política, que ela se dá em todos os níveis, e que então ela vai existir uma resposta popular, e isso muito inspirado no que foram as manifestações anteriores, os movimentos anteriores que ele já tinha citado na América Latina, em Peru, Equador e Chile, que agora o isolamento é uma necessidade, mas que ele vai acabar, e quando ele acabar essa luta de rua vai voltar, essa coisa vai se dar na rua, e coloca que além desse transbordo que haverá no sistema sanitário, no sistema de saúde, vai ter também um transbordamento social, porque as pessoas não estão tendo condições de reproduzir sua subsistência, e que isso vai levar a lutas. Deu o exemplo da África do Sul, no qual já tiveram conflitos entre a polícia e manifestantes na luta contra a carestia, em defesa de melhores condições de vida, e que, bem, tendo em vista que a quarentena não vai durar eternamente, a gente tem uma perspectiva posterior que é de confrontação. Por isso é importante ter um programa que seja construído nacional e internacionalmente, que toque temas como saúde, educação, dívida externa, enfim, toque temas estruturais da sociedade e que modifique essa abordagem na qual o 1%, o patrimônio individual, ele se sobrepõe
ao próximo primeiro dia depois de que o isolamento social for relaxado, a necessidade de luta vai ser muito grande. No Peru, especificamente, a luta que eles estão colocando do ponto de vista político, inclusive eleitoral, é por uma nova constituinte, pelo processo de construir uma nova constituinte, mas que cada país vai responder isso do seu jeito. Tito, Sara había preguntado sobre la cuestión indígena también. Sí. Bueno, en nuestro país, que es un país con mucho territorio amazónico, las comunidades originarias son un componente fundamental del tejido social y también no están exentas de esta enfermedad y ya llegó a sus territorios, ¿no? Lamentablemente, ya llegó a sus territorios el coronavirus. Y entonces tenemos que incluir la necesidad de proteger debidamente a estas comunidades, de dotarles de la infraestructura sanitaria necesaria, porque en realidad carecen de todo. Si hay carestía en las sociedades un poco más ligadas al trabajo colectivo, como pueden ser las ciudades o el agro, en las comunidades nativas la desprotección es total. Donde es la población más vulnerable, ¿no? Y un plan de contingencia nacional no puede ignorarlas. Tenemos definitivamente que incorporarlas a la respuesta. Y además en nuestro país tienen organizaciones muy, muy potentes, así que cabe la necesidad de coordinar con ellas también para tener uma resposta mais coletiva, não? Tá, e ele diz que o Peru ele tem grande parte do seu território inserido na Amazônia, né? É um território amazônico e que então as comunidades originárias são um componente fundamental do tecido social do país. O coronavírus já chegou nessas comunidades, então já está atingindo elas, e são comunidades onde falta tudo, onde não tem estrutura de saúde, onde não tem estrutura de saneamento, então que é muito importante que se tenha essa perspectiva de resposta também a partir dessas comunidades que são mais vulneráveis, mas que essa coordenação está sendo realizada, já existem muitas lutas, na medida que o Peru tem organizações indígenas muito fortes, né? Então que agora cabe a necessidade de coordenação e dar um protagonismo a essas comunidades tão importantes do país. Sim. Legal. Tito, então, bem, a gente já está com 1h20 de conversa, caminhando para o final. Queria agradecer muito pelas questões, você deu praticamente uma aula para a gente aqui sobre o Peru hoje. Eu gostaria de você dar as suas palavras finais, falar, enfim, alguma coisa que não teve aí no debate que você acha importante colocar. Mira, yo quiero destacar que tanto ustedes como nosotros estamos desarrollando estas iniciativas de comunicación internacional. Entiendo que ustedes también han hecho una entrevista a Yarek de Estados Unidos, al compañero Estrella del Ecuador. Igual nosotros estamos haciendo iniciativas de esa naturaleza. En breve vamos a tener como entrevistado a un compañero suyo del PSOL, también un compañero de Ecuador. Ya lo hicimos con Yarek y Lala de Estados Unidos. Me parece fundamental extender estas iniciativas, porque hay que mostrar el mundo. Los problemas son comunes a nuestros países, no solo en América Latina, sino también en el mundo entero, ¿no? Y creo que esto es más que un curso, es muy educativo y además que estas iniciativas son el principio de iniciativas mayores, no tengo la menor duda, ¿no? Y quiero destacar lo dicho por Yaret en la entrevista que tuvimos. Él dice que en Estados Unidos el socialismo ha crecido y sigue creciendo, que el DSA, que es la organización a la que él pertenece, tenía 6.000 militantes hace un par de años, como mucho, y que hoy día tiene 62 o 63.000 militantes, que el socialismo crece en Estados Unidos, y una expresión de ello ha sido la candidatura de Sanders, ¿no? Que lamentablemente ha tenido que desistir. Pero eso ha sido visto en el mundo entero, que en Estados Unidos
en donde tiempo atrás el ser comunista, el ser socialista, el ser de izquierda era motivo de penalidad y de cárcel, hoy en día adquiere protagonismo en la vida política del imperio más grande, más poderoso del planeta, es significativo, es el anuncio del nuevo tiempo. Si en Estados Unidos no da miedo ahora el socialismo y son miles de jóvenes que se suman a esta causa, eso significa que está abierto un camino. Quizá Sanders no se haya dado cuenta suficiente, pero lo que ellos están haciendo, y no me refiero solamente a él, sino a los miles de jóvenes y ciudadanos norteamericanos que han planteado la necesidad de una salud para todos, la necesidad de invertir el mundo, ¿no? Y que gobiernen los más y no los menos. Todos esos mensajes en nombre del socialismo han de tener un impacto muy importante en el mundo, sobre todo en la vanguardia de jóvenes, ¿no? Y yo creo que los jóvenes están llamados, como en Estados Unidos, a ocupar las primeras filas, y las mujeres, por supuesto, que están protagonizando grandes jornadas que nos han conmocionado muchísimo, ¿no? Entonces, yo quiero terminar con un espíritu de esperanza y positivo, de que el futuro esté en nuestras manos. La crisis del capitalismo puede ser una crisis terminal, pero no va a morir por muerte natural. Tenemos que ayudar a que muera, y depende de nosotros, de tengamos capacidad de estas iniciativas que valoro intensamente. Muchísimos de nuestros compañeros en Perú están muy atentos a estas transmisiones, y supongo que ustedes también. Sigamos en ese empeño de unir nuestras luchas, de unir nuestra causa, que vamos a lograrlo. Construir un mundo mejor, por supuesto, de las cenizas del capitalismo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Tito. Bem, ele, como palavras finais, gostaria de destacar que está sendo uma experiência muito interessante para eles também, essa comunicação internacionalista que está acontecendo. Eles já tiveram iniciativas, a gente já conversou com os companheiros aqui nesse mesmo espaço do GSA norte-americano. Eles também tiveram recentemente conversando com o companheiro Jared e a companheira Laura, que são companheiros lá da Comissão Internacional do GSA. Nós também citou outro companheiro que a gente fez aqui uma live semana passada, que foi o camarada Jorge Estrela, do Equador, e disse que vamos convidar o pessoal para fazer uma iniciativa parecida como essa. Acha muito importante esse tipo de iniciativa, que isso é mais rico do que um curso, mais rico do que uma formação tradicional, porque tem a ver com debater problemas concretos, colocar o internacionalismo na prática, e que isso abre possibilidades para a gente entrar com iniciativas mais profundas, avançar nas nossas relações internacionalistas e avançar em iniciativas. E aí ele, para concluir também, destacou uma fala que o companheiro Jared do GSA fez numa live que foi feita com os camaradas do Summit do Novo Peru sobre os Estados Unidos, que os Estados Unidos, enfim, é um país onde o socialismo cresce. O GSA, que é a organização que o Jared representa, ela foi de 6 mil para 60 mil ativistas em pouco tempo, né? Foi aquele período lá da vitória do governo do Trump, e que, bem, esse movimento todo dos Estados Unidos é um movimento que chama muita atenção, porque num país onde você poderia ser perseguido, num país onde era o quartel-general mundial contra as ideias socialistas, hoje são ideias fortes, e a campanha do Bernie Sanders teve um papel muito importante nisso, ainda que seja uma pena que ele tenha retirado a candidatura. Ele coloca que talvez o Bernie não tenha compreendido exatamente esse movimento histórico que está acontecendo no seu país, mas que esse processo nos Estados Unidos é muito significativo desse novo momento que a gente está vivendo internacionalmente, e que não é só no GSA. Ele não está falando só dos socialistas norte-americanos, mas das milhões de pessoas que acreditaram na saída do Medicare for All, no sistema público de saúde, como uma saída viável. Então não se trata simplesmente de ativistas, mas de grandes parcelas da população, e que nesse momento é muito importante levar em conta o papel protagonista dos jovens e das mulheres, né?
jovens que têm feito diversos movimentos internacionais, as mulheres que têm feito campanhas e marchas que têm emocionado o mundo todo, e da necessidade de tomar o futuro em nossas mãos, porque o capitalismo não vai morrer de morte natural, ainda que ele possa estar numa crise terminal. A saída necessária, uma saída que tem que ter a ver com a iniciativa, enfim, dos trabalhadores, com a iniciativa popular, e que é muito importante nesse momento unificar essa luta internacional, porque um mundo novo, um mundo melhor só pode ser construído a partir das cinzas do capitalismo. Muchas gracias, Tito. Muito obrigado, companheiro. Muito obrigado também. Muito obrigado, sim. Bem, então é isso, gente. A live ela fica gravada aqui na página do Facebook do Observatório Internacional. Quinta-feira que vem a gente está de volta, a gente vai acertar o horário, porque depende muito do fuso horário do país que a gente está dialogando, mas provavelmente vai ser agora às 19 mesmo. Então é isso, agradecer ao Tito, agradecer a Sara. Muito obrigado, companheiros. Tchau, tchau. Tchauzinho. Foi ótimo.